Eu me formei também no Senai, fiz só um curso técnico, fiz curso de técnico de eletroeletrônica. Aí eu contei um pouco da minha história, eu fui fazer estágio, depois do estágio eu fiz um processo de aprendizagem lá na empresa que meu pai aposentou durante 30 anos, trabalhou lá durante 30 anos, aposentou, e eu não consegui ser efetivado lá. E quando eu saí de lá, que eu não consegui ser efetivado, eu fui procurar trabalho em empresas que prestavam serviço para essa empresa grande, mas de forma terceirizada, que nem o primeiro caminho que você deu. E eu não tinha esse network que você tinha, né? Que o cara conseguiu te trazer lá pra dentro, mesmo sem ter essa experiência, só porque o cara te conhecia, né? Eu não tinha. Então eu literalmente eu ia nas empresas, aparecia a vaga, eu pegava. Minha mãe me acompanhava nessa época. Então, porque eu não dirigia, não tinha nada, então minha mãe me acompanhava muitas vezes, então eu ia fazer entrevista, tava lá eu, minha mãe e a galera lá. Então a gente ia fazer as entrevistas nas empresas e a porta batendo na minha cara todas as vezes. E com o mesmo discurso. Precisamos de um eletricista, mas precisamos de um eletricista com pelo menos um ano de experiência na área. E eu não tinha um ano de experiência, eu tinha o estágio e tinha a aprendizagem, né? Juntando os dois dá um ano, mas não era aquele um ano de carteira assinada, de realmente pegar a mão na massa ou algo nesse sentido. E cara, qual que é a visão que eu tinha? Numa empresa terceirizada, principalmente que eu ia lá buscar emprego, você tinha ali um eletricista e tinha quatro, cinco mecânicos. Por quê? A mão de obra mecânica é uma mão de obra um pouco mais braçal, então precisa de mais gente, é robusto, né? Precisa de mais equipe ali daquela companhia. O eletricista era um cara, já era responsável por aquela equipe. Então tinha quatro, cinco mecânicos e um eletricista, quatro, cinco mecânicos e um eletricista. Eu pensei, poxa, foi a primeira vez que isso bateu em mim. Fiz o curso errado. Deveria ter feito o curso técnico de mecânica. E eu pensei, e cara, eu tinha 18 anos. Um cara de 18 anos fritando em casa porque tinha tomado a decisão errada na vida, né? Perdi um ano, 2 anos aqui estudando. Cara, a gente falando assim hoje parece tranquilo, mas eu lembro que eu sofri bastante lá atrás. Tanto que eu sofri com isso, que eu cheguei a externar isso em uma entrevista. Uma das últimas empresas que eu tentei por esse caminho, eu fui fazer entrevista, o cara falou, não, precisamos, mas precisa de pelo menos um ano de experiência. A gente tá precisando de mecânico, e se fosse mecânico a gente contrataria. E eu falei com ele, poxa, sabia que eu fiz o curso técnico errado, cara? Sabia que eu tinha que ter feito mecânica. Aí esse cara, minha mãe tava lá fora, ele me chamou no canto e conversou comigo. Ele me deu o primeiro conselho. E a minha cabeça era totalmente diferente da que eu tenho hoje. Então eu fui entender que foi um conselho tempos depois. Ele falou assim, cara, você gosta da área de elétrica? Eu já tinha trabalhado como estágio, eu já tinha vivido a indústria, então eu já tinha propriedade de falar que eu gostava, porque eu já tinha vivido aquele ambiente. Assim, cara, gosto bastante. E ele falou assim: se você gosta disso aqui, faça isso da sua carreira. Independentemente das dificuldades, independentemente das portas que vão fechar na sua cara, isso daqui é o momento que você vai passar. Lá na frente, daqui a pouco você vai conseguir um emprego e vai deslanchar, entendeu? Mas não parem na primeira dificuldade que você encontrar. E eu tava parando. Com 18 anos de idade, eu tinha um período antecessor que eu só era simplesmente adolescente, estudava e brincava, eu não trabalhava. Então, quando eu fui para o mercado de trabalho, na primeira dificuldade que eu tive, eu pensei em desistir e começar do zero, fazer um curso técnico de mecânica, algo nesse sentido. E esse cara, eu não me lembro o nome dele, não me lembro a empresa, nada disso, ele me deu esse conselho. E assim que eu saí de lá, eu falei assim, cara, independente da dificuldade, eu vou continuar seguindo até eu conseguir um emprego. Aí que eu fui, liguei para um amigo meu que trabalhava aqui em BH, ele trabalhava numa empresa terceirizada aqui, ele tinha boa relação com o dono, e ele me trouxe aqui para trabalhar junto com ele. Então foi aí que eu consegui esse emprego, né? Mas com 18 anos de idade eu já tive essa primeira barreira. Você teve algo nesse sentido também, Zé? Algo bem no começo da sua carreira que você pensou, poxa, fiz o caminho errado aqui. Cara, eu tive, aconteceu comigo quando eu fiz o curso técnico também, fiz o técnico em eletromecânica, e eu não tinha experiência nenhuma, nem em mecânica, nem em elétrica. E aí eu, com toda aquela dificuldade, consegui um emprego na área. O meu primeiro emprego acabou que, como eu disse nos outros podcasts, não foi na área de elétrica ou mecânica, foi como telemarketing. Então aí que eu bati o arrependimento mesmo. Falei, cara, eu fiz o curso errado. Estudei um ano e meio num curso que eu não vou conseguir emprego na área. E aí que eu passou pela minha cabeça, cara, será que eu tenho que fazer algum curso diferente de informática, programação, computador? Só que é igual você falou, a gente não pode desistir na primeira dificuldade.